Olá, queridos estudantes, olá, professores, gestores, bem-vindos a mais um programa Mão na Massa do CIEBP. E hoje nós teremos um programa muito especial aqui. Desculpa, pessoal, um problema técnico aqui. Então, como nós estávamos dizendo, boa tarde e bem-vinda a mais um programa Mão na Massa no CIEBP. O nosso programa de hoje está imperdível, pessoal. A gente vai falar do Flipbook As Grandes Animações. Venha produzir o seu filme. Mas antes da gente entrar na aula, eu vou passar alguns recados que são bem importantes, tá? Primeiro, eu quero dizer para vocês que esse espaço aqui, o Centro de Inovação na Educação Básica Paulista, o CIEBP, está esperando a visita de vocês. Vocês podem vir para cá. Nós temos atividades presenciais aqui para professores e para estudantes, tá? Nós temos uma trilha especialmente para os alunos, que ocorre às segundas, quartas e sextas-feiras. E nessas trilhas, nós abordamos temas como meio ambiente, sustentabilidade, IoT, Internet das Coisas, Indústria 4.0, projeto de vida e o futuro do trabalho, profissões do futuro. E para os professores, nós também temos uma formação especial, toda terça e quinta-feira. Os professores conhecem todos os espaços e aprendem mais um pouquinho de robótica, de cultura maker, conhecem a nossa impressora 3D, usam o nosso hub de inovação.Esse espaço está aberto para vocês. E, finalmente, uma terceira modalidade de presencial que nós temos aqui são as mentorias. As mentorias também são de terças e quintas-feiras. O professor vem com seus alunos, traz a sua ideia, o seu projeto, e a gente ajuda aqui a desenvolver, deixar esse projeto com uma cara mais pronta, colocando o projeto em pé, para você poder desenvolver o seu projeto de vida, tá? Pessoal, mas é muito importante que vocês saibam que todas as visitas aqui no CIEBP, elas só acontecem mediante agendamento. E o agendamento é feito pelo nosso telefone, que vocês estão vendo aqui embaixo. É o 97544-5056, que é o nosso WhatsApp, Telegram e celular, tá? Você também pode entrar em contato por e-mail com a gente, que também está aparecendo aqui, é o Centro de Inovacal, @educacal.sp.gov.br. E se você quiser conhecer um pouco mais do CIEBP, eu sugiro que você entre no nosso site, né? Na nossa página, que é o www.centrodeinnovacal.educacal.sp.gov.br. E, finalmente, mas não menos importante, aliás, muito importante, é que vocês conheçam o nosso Instagram. A gente quer que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês acompanham. É o @CIEBP. Lá nós colocamos diariamente um pouco de tudo que a gente faz aqui, para que vocês conheçam e tenham vontade de vir para cá nos visitar, tá? O CIEBP fica na Rua Padre Chico, 420, na Pompeia, dentro da Escola Estadual Zuleika de Barros. Mas é muito importante vocês saberem que o telefone do CIEBP é o 97544-5056. Não é o telefone do Zuleika de Barros, tá bom? E é só nesse telefone que você tem mais informações e agenda aqui a sua visita com a gente. Bom, sem mais delongas, antes de dar início para a aula, eu quero só dizer duas coisas importantes para vocês. Primeiro, que o nosso chat, ele vai ficar aberto durante toda a aula para vocês, alunos e professores, interagirem com a gente, para vocês escreverem, falarem o que vocês estão achando, se estão gostando, se estão achando alguma coisa que pode melhorar, interagir nos nossos momentos de perguntas, tá? Então, interajam bastante com a gente, que a gente precisa desse feedback. E é isso, pessoal. Eu vou desejar para vocês todos uma boa aula. E vou pedir para a produção slide 3, por favor. Isso. Então, pessoal, como eu já falei, a nossa aula se chama do Flipbook As Grandes Animações. Venha produzir o seu filme.
Essa aula, ela foi produzida pelos professores André, Ana Laura e Cirlândia, que está aqui comigo no estúdio. E ela será apresentada por mim, Simone, e pela professora Cirlândia. E agora, eu vou chamar a professora Cirlândia para ela contar um pouquinho para nós o que vai ser trabalhado na aula de hoje. É com você, Cirlândia. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Mão na Massa. Você estudante, você professor, equipe gestora inteira. Que bom que vocês estão de volta conosco aqui. Nós queremos isso sempre, em toda semana aqui conosco, tá? Porque toda semana tem um Mão na Massa diferente em cada uma das salas aqui do CIEB. Sejam bem-vindos, meu nome é Cirlândia, sou professora aqui do CIEB também, esperando a visita de vocês, como a Simone disse. E agora a gente vai colocar a mão na massa do Flipbook, as grandes animações, venha produzir seu filme. É o tema da nossa aula, como a professora Simone falou. Então, vamos começar? As informações da nossa aula. Próximo slide, por favor. Olha só, acompanhe comigo. O conteúdo que a gente vai ver hoje. Animações, frames, estilos, Flipbook e animação digital. O que será tudo isso, hein? Então, vamos ver? Bom, para a gente falar um pouquinho a respeito de animação, a gente precisa saber um pouquinho de definição, de origem, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho antes da gente começar a colocar a mão na massa, tá? Próximo slide, por favor. Então, acompanhe aqui comigo. Animação, definição. É a arte e a ciência trabalhando juntas, a partir de imagens estáticas, de modo que elas pareçam se mover. Estão presentes em filmes e programas, sendo geralmente chamados de desenhos animados ou animações. São populares entre crianças e adolescentes. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha já desde o começo, tá? Às vezes a gente pensa que somente os desenhos, aqueles que são coloridos, né, que são animações. Mas na realidade a gente vai ver ao longo do programa que tem muito mais animação por aí que de repente você nem sabia que era animação, mas é, tá? Então não é somente desenho, mas filmes mesmos. Então, você vai perceber ao longo da aula aí que tem muita coisa legal para rolar ainda, tá? Mas antes eu quero chamar você para participar do chat. A Simone disse que vai ficar aberto, né, durante todo o tempo, e realmente, gente, já está aberto e vai continuar até as 2 horas aqui no nosso programa. Então, não perca tempo, participe, tudo que você tiver dúvida, pergunte, tá? E essa é a nossa primeira interação. Eu vou chamar o slide da primeira interação, eu quero que você acompanhe comigo aqui, olha. Quais são suas animações preferidas? 2 minutinhos, corre, responde junto com o seu professor, com sua professora, e daqui a pouquinho a gente volta com a professora Simone para as interações. Bora lá?
Oi lá, pessoal. Eu estava aqui lendo o chat. Olha, Cirlândia, o pessoal aqui, realmente, eles estão entrando aos poucos, mas a animação é um assunto que interessa muito para os nossos estudantes. E a gente perguntou aqui quais eram as animações preferidas deles, né? Eles fizeram umas... Aqui, deixa eu ver aqui onde eu fiz as anotações, né? Teve gente que colocou Frozen, a animação favorita. Teve gente que colocou também a Homem-Aranha. Homem-Aranha a gente pode chamar de animação? Depois eu vou precisar que a Cirlândia ajude a gente nisso. Teve gente que colocou O Menino e o Mundo, uma animação super bonita, brasileira, e quase ganhou o Oscar, né? A gente tem a Malévola, Rei Leão. Rei Leão também disparou aqui. Deixa eu ver o que mais que o pessoal está colocando aqui. Uma animação favorita... Tectoy dos brinquedos, eu acho que é esse, né? Isso, o que mais aqui? Cirlândia, Matrix, nossa, tem gente jovem aqui do tempo da Matrix. Que mais? A Vida é uma Festa. Que mais? Monstros S.A., muito legal. Que mais que a gente vai ter aqui? Divertidamente, Up, Altas Horas... Scooby-Doo, Mickey Mouse, Garfield, Corrida Maluca. Olha que legal, o pessoal está lembrando aqui, inclusive, coisas que não são tão novas assim, tá? Então, vamos lá. Eu vou passar aqui de volta para a Cirlândia e perguntar para ela o que ela está achando dessas interações. Se a gente pode falar que o Homem-Aranha, Matrix, Malévola também são animações. É com você, Cirlândia. Legal sua pergunta, Simone, porque, inclusive, eu ia colocar a minha preferida, né? As Aventuras de Pi, gosto muito. Aí você pode pensar assim, nossa, mas As Aventuras de Pi parece um filme, né? Tem uma pessoa e tal. Olha só que bacana. Então, muitas pessoas colocaram aí filmes, né? Que tem alguma coisa de animação aí, a gente vai entender o porquê, tá? Daqui a pouquinho a gente vai entender. Mas eu gostaria de convidar você, a gente já viu a definição, né? De animação e nós vamos ver um pouquinho da origem, tá? A história. Então, acompanhe comigo no próximo slide, por favor. Origem. Phantasmagorie é o primeiro desenho animado da história, obra do francês Émile Cohl. Já possui 113 anos e é um curta de pouco mais de 1 minuto, produzido em 1908. Gente, 1908, é muito tempo atrás, né? E já existia, então, esse primeiro desenho animado da história, né? Não sei se você já viu, mas você tem a oportunidade de ver agora, se você não viu. Próximo slide, por favor. Olha só que bacana, gente. Esse é o famoso Phantasmagorie, que é o primeiro desenho animado da história. Olha só, é bem simples se você comparar esse desenho animado com o de agora, não é? Mas você já consegue perceber a animação. Quando a gente fala animação, a gente lembra de uma palavra ânima, né? Que é alma. Então, tudo que tem alma tem vida, tá? Daí, animação, tá bom? Então, vem da palavra ânima, para você saber, então, um pouquinho da origem disso que nós estamos tratando hoje. Tudo que tem animação tem alma, então tem vida. Próximo slide, por favor. Acompanhe comigo. Nós vamos usar algumas definições, tá? Primeiro, curta ou longa-metragem? Com certeza você já deve ter ouvido falar. Vamos ver o que é? Então, curta-metragem. São produções com até 40 minutos, incluindo os créditos. Longa-metragem. No Brasil, um longa-metragem deve ter mais de 70 minutos. Entretanto, nos Estados Unidos, produções acima de 40 minutos já são consideradas longa-metragem. Olha que bacana, né, essa diferença que existe, né, entre um país e outro, né? O Brasil é uma coisa, longa-metragem, e já para os Estados Unidos é outra, tá? Então, grava isso, que daqui a pouquinho vocês vão participar de mais um chat, e vocês vão precisar saber disso, dessa informação, para poder participar, ok? Próximo slide, por favor. Olha que coisa diferente, gente, que vocês estão vendo nesse slide aí, que nós vamos aprender. Taumatrópio, o que será isso, hein? Conhecido como peão mágico, inventado no início do século XIX, esse dispositivo óptico
dá a ilusão de combinação de duas figuras distintas, feito de papelão e barbante ou palito. Quando torcido em grande velocidade, traz o efeito de combinação de imagens, ou seja, uma pequena animação. Olha que bacana, gente, já fazendo mesmo assim, manualmente, você já consegue obter alguma coisa animada, alguma coisa que se movimente, uma imagem em movimento. E você vai conseguir perceber bastante isso no próximo slide. Dá uma olhadinha como é que fica isso no próximo slide, esse nosso peão mágico. Olha só, ele começa a se mexer devagarinho, depois quando você gira ele bastante, com bastante rapidez, aí você consegue ter movimento. Olha, dá a impressão de que a flor está dentro do vaso, tá? Quando você gira rapidinho. Por isso que é chamado de peão mágico, tá? E isso daí vocês também vão ver aqui na minha mão, nesse programa ainda, ok? Próximo slide, por favor. Aí eu vou convidar você a ver uma outra coisa que também é animada. Tudo isso que eu estou falando, gente, é o começo da animação que a gente conhece hoje. Então, são equipamentos que antes eram utilizados para fazer animações, tá? E o folioscópio, ou flipbook, é um deles, tá? Qual é a origem disso? O folioscópio é um livreto, em cujas folhas são desenhadas sequências de imagens. Assim, quando o livreto é folheado rapidamente, provoca a sensação de movimento, o que torna os desenhos em sequência animados, sem a ajuda de uma máquina ou computador. Ele foi criado por volta de 1868 e patenteado por John Barnes Linnet, sendo o primeiro brinquedo óptico da história e considerado também como a primeira forma de animação. Olha que bacana, gente. Eu acho que vocês já ouviram falar em relação ao flipbook, né? E hoje nessa aula nós vamos aprender a fazer, tá? Do começo ao fim do nosso flipbook, dá para todo mundo fazer, então já vai preparando aí os seus dotes, tá? Artísticos, que nós vamos colocar para funcionar, tá? Com mão na massa aqui. Próximo slide, por favor. Nesse próximo slide vocês vão ver como é que funciona um flipbook. Olha que legal, gente. Tem uma historinha aí que foi feita por esse John Barnes, né? Retratando um folioscópio. Olha que bacana, né? Nem parece que isso que você está vendo na tela foi feito com um livreto com as folhas agitadas, né? Folheando esse livreto, você consegue essa imagem. Olha que lindo. Ninguém consegue dizer, né, quando você olha para isso, que foi feito através de um livreto. Pois é, isso é que nós vamos fazer. Se você filmar depois esse seu flipbook em movimento, você consegue o mesmo efeito, tá? Não duvide, esse é um desafio que eu vou lançar para vocês vão ver que dá certo para fazer, tá? Próximo slide, por favor. Olha só, gente, agora essa história vai ficar legal. Mais uma coisa aqui, que eu diria que é a coisa principal, né? O equipamento principal de toda essa história de animação é cinematógrafo. Então, quando surgiram esses cinematógrafos e o que são, né? Vamos lá, acompanhem comigo. Os cinematógrafos surgiram no século XIX e eram máquinas giratórias que mostravam séries de desenhos, dando-nos a ilusão de movimento. Não sei se você sabe, vou te chamar a atenção aqui agora, olhe bem nos meus olhos e tente se lembrar se alguém te falou isso, se não te falaram, eu vou te falar hoje, tá? Antes, a gente não tinha uma câmera de filmagem como a gente tem hoje. Todo mundo vê uma câmera de filmagem, a gente pensa que é muito fácil fazer, porque hoje a tecnologia nos leva a isso. Mas lá no século XIX, quando foi feito um cinematógrafo, que foi o que deu origem ao que a gente conhece por cinema hoje, né? A coisa era diferente. Olha que equipamento que vocês viram lá no slide anterior, né? Bem diferente das câmeras que a gente tem hoje. O que acontece, gente? O cinema, nome cinema, ele é a abreviação de cinematógrafo, tá? Foi daí que surgiu o nome cinema. E no que consiste o cinema? Nada mais é do que as várias imagens, as várias fotografias de uma cena na sequência uma da outra. E isso é tão rápido que você não consegue perceber a mudança de uma imagem para outra, a mudança de uma fotografia para outra.
e aí você tem a impressão de movimento, tá? Você tem a impressão de uma ação acontecendo, olha que bacana. Então, a origem de uma máquina de uma câmera de vídeo é a máquina fotográfica, tá? Por quê? Porque você tem uma fotografia atrás da outra. Cine vem do grego, tá? A palavra cine, né? Que significa movimento, tá? E ágrafo, gravar, tá? Então, você grava o movimento através de uma câmera. E essa sobreposição de imagens, é o que a gente chama de cinema. Quem fez isso foram os irmãos Lumière, que começaram com essa história de cinematógrafos. Por quê? Lá em Paris, né? Porque eles queriam mostrar o mundo em movimento, tá? Eles queriam mostrar esse mundo andando. Não bastava somente uma pintura, não bastava somente uma fotografia, mas eles queriam ver a coisa se mexer, né? Animado, tá? Daí que surgiu, então, o nosso cinema como nós conhecemos hoje. Aí eu vou perguntar para a professora Simone. Professora Simone, eu já falei de tantas coisas aqui, né? Tantos aparelhos que a gente podia usar para fazer animação, coisas manuais, né? Aparelhos manuais. Mas o que é essa coisa câmera multiplano, hein, Simone? Explica para a gente, por favor. Pois é, Cirlândia. Essa coisa da tecnologia, né, ser desenvolvida, ela, ao longo do tempo, nem sempre foi assim, claro. Mas, olha, antes da gente falar o que é essa tal de câmera multiplano, eu quero mandar um abraço para o professor Jorge Wilson, que eu estou vendo ele aqui super ativo no chat do primeiro ano. Ele que colocou aquele monte de animação, ele falou assim, nossa, eu gostei do tal Matrópio. Olha que legal, né? É isso aí, pessoal. Continuem escrevendo e vão interagindo para a gente saber se a aula está legal, o que pode melhorar, tá? Mas vamos lá. A Cirlândia falou dessa câmera multiplano. Ela é uma câmera realmente antiga. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o slide 15, por favor. Pessoal, a câmera multiplano, ela foi usada pelo Walt Disney no primeiro longa Branca de Neve e os Sete Anões. Ela foi projetada pelo Bill Garrett, a pedido do próprio Walt Disney. Ela tem no seu processo variados planos que são usados para colocar partes da animação e depois, com o deslocamento, dar a impressão de profundidade e movimento, sendo fotografadas de cima por uma câmera, tá? Por favor, slide 16, produção. Aí, a gente tem a fotografia de uma câmera multiplano e do lado a gente tem, assim, um esboço, tá? Eu vou pedir para a produção focar aqui em mim, por favor, que eu vou explicar, que acho que fica mais fácil para depois a gente voltar no desenho. Então, vocês imaginam o seguinte, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Como é que eles podiam fazer um desenho, uma animação tridimensional? Eles faziam da seguinte maneira, você imagina que no primeiro plano, né, mais próximo do espectador, esteja a Branca de Neve. Atrás da Branca de Neve, você vai ter uma floresta, algumas árvores. Logo atrás dessas árvores, você vai ter uma casa com as vaquinhas pastando, as galinhas. Logo atrás dessa casa, você vai ter as colinas, as montanhas. E lá atrás, no fundão, você tem o sol. Então, como é que eles faziam? Eles pegavam o vidro mesmo, e desenhavam, então, nesse primeiro vidro, a Branca de Neve. No segundo vidro, ou seja, no segundo plano, eles desenhavam as árvores. No terceiro plano, eles desenhavam, então, a casinha com as vacas, com as galinhas, né, um sítiozinho. No quarto plano, desenhavam as colinas, as montanhas. E no último plano, desenhava o sol. Só que, ao invés de colocar isso na horizontal, eles colocavam na vertical. E lá em cima, eles colocavam a câmera para filmar. Então, quer dizer que essas animações, elas eram desenhadas nos vidros, colocadas em forma de gaveta, e a câmera ficava lá em cima. Então, eu vou pedir para a produção, por favor, voltar para o slide 16, que eu acho que agora fica mais fácil de entender. Então, veja bem, esses compartimentos que parecem prateleiras são, na verdade, os lugares onde eram colocados vidros com os desenhos, tá? E a câmera fica lá em cima. Agora, gente, isso, quando você filma, dá, então, aquela percepção visual de profundidade, né, de 3 dimensões, que não tinha na época. Mas eles ainda tinham o trabalho, continuavam com o trabalho de fazer
aquela animação, que é o quê? Fazer desenho por desenho no acetato, né? Mudar desenho por desenho para fazer a Branca de Neve se mexer naquele primeiro plano. Mas o fundo, tudo que estava atrás dela, a gente olhando dava aquela percepção de 3D. Gente, não é genial isso? Não tinha tecnologia, né? Era muito difícil. Mas, gente, vem cá, câmera, por favor, volta para mim aqui. Para um bom profissional não existe dificuldade, existe desafio. E superar o desafio é o que faz a gente evoluir. Graças a essas pessoas que que conseguiram superar esses desafios, que a nossa tecnologia está como é hoje, né? Então, a gente tem que entender que o difícil é só uma etapa do processo. Próximo slide, por gentileza, slide 17. Então, vamos ver os estilos de animação que nós temos, né? Nós temos duas formas de fazer uma animação. Uma de uma forma tradicional, que é usando a técnica do stop motion, né? As massinhas, tal, os desenhos que vão se mexendo, ou o desenho à mão mesmo. Ou a gente pode usar a computação gráfica, que é mais avançada, né? Ela é feita por um computador, usando um software para isso. Então, vamos lá. Quais são as formas tradicionais? Nós temos o desenho à mão, as massinhas, que a gente vai tirando foto a foto para fazer o stop motion. A gente pode usar o argila, que também você faz os desenhos, né? Cada movimento e vai tirando uma foto. Mas nós temos a computação gráfica, que é a famosa animação em 3 dimensões, né? A 3D, a animação em 2D baseada em vetores, gráficos de movimento, tá? Esses são os estilos que nós temos. Próximo slide, por gentileza. E aí vocês têm duas ilustrações, né? De uma animação tradicional, então a pessoa está ali fazendo o desenho normal, e ali do outro lado você tem as crianças já assistindo uma animação diretamente no computador, feita no computador. E aí eu vou lançar um desafio para a Cirlândia. Cirlândia, que estilo de animação você prefere, Cir? O tradicional ou a computação gráfica? É com você, Cirlândia. Legal, Simone. Eu já dei até uma brechinha lá no começo, né? Eu disse que gosto das aventuras de Pi, né? E com certeza, porque ele é meu preferido, né? Gosto da computação gráfica, porque as aventuras de Pi é uma mistura, né? Existe computação gráfica, existe uma pessoa de verdade, né? Existe um personagem real ali, e existe aquele animal que a gente vê que pensa que é real, mas na realidade ele é feito através de computação gráfica. Então, é bem bacana isso, né? Bom, próximo slide a gente vai ver algo mais bacana ainda. Olha só, acompanha comigo. Eu disse para vocês que a gente ia ver o que era frame, né? Então, olha só, acompanhe. Para a produção das animações, é necessário usar imagens. Cada imagem é chamada de frame ou quadro. Assim, os frames, quando passados em sequência e em uma determinada velocidade, nos dão a impressão de movimento, criando, desse modo, a animação. Para cada 1 segundo de animação, são necessários de 24 a 30 frames, proporcionando dessa forma movimento e fluidez à cena. Agora aqui comigo, veja bem, nós descobrimos então que os frames são os quadros, ou seja, a gente pode dizer as imagens ou as fotografias, né, que são passadas, para poder virar uma imagem em movimento. Gente, pensa, 1 segundo é muito pouco, né? A gente mal respira num segundo. E dentro desse 1 segundo, para você fazer uma animação, são necessários de 24 a 30 frames. É muita coisa por segundo, tá? Então, é uma coisa atrás da outra, uma imagem atrás da outra, para poder você perceber o movimento de alguém ou de alguma coisa acontecendo, tá? Olha que bacana isso, né, gente? Quem diria que o cinema é baseado em uma passagem, uma sequência, né, de 24 a 30 frames por segundo. É muito rápido, tá? E é por isso, gente, que você não percebe num filme que são fotografias, né? É por isso que você pensa, dá essa ilusão de que realmente a pessoa está se mexendo, que o desenho animado está se movimentando mesmo, né? Por causa dessa colocação rápida de um frame atrás do outro.
Muito bem. Próximo slide, por favor. E agora, olha só, a gente chega nessa parte aqui mais do trabalho. Por que do trabalho? Olha só, se você gostou de falar a respeito de animação e de repente se interessou, eu quero estudar. Então, vamos ver como é que acontece uma produção, né, de uma animação para saber se você se encaixa, de repente você gosta, né, dessa praia. Então, vamos ver? Olha, você tem aí na tela o número 1, que é o roteirista, tá? A produção passa por tudo isso aí. Primeiro, roteirista. Depois, número 2, é o diretor de arte. Número 3, animadores, tá? Então, volta para mim aqui a câmera para você prestar atenção, porque de repente você se interessou por alguma coisa. Se você tem facilidade em fazer o texto, criar a história que vai ser adaptada, tá? Para o audiovisual, para o cinema, então o seu lugar é como roteirista nessa produção toda, tá? Mas agora, se você quer criar o jeito de aparecer esse conceito visual, tá? E também orientar a equipe, como é que você acha que devem acontecer as coisas, então você tem mais cara de diretor de arte, tá? Agora, se você coloca a mão na massa, se você sabe desenhar, você sabe fazer um storyboard, você sabe fazer um desenho animado, desenhar mesmo, pegar lá o lápis e o papel e fazer mesmo a história acontecer, aí a sua cara é animador, tá? Então, isso daí é o processo, tá, da produção. Passa pelo roteirista, passa pelo diretor de arte e passa pelos animadores, tá? Essa é a galera que fica trabalhando por trás das produções. Próximo slide, por favor. Mas aí você pode pensar que é uma coisa fácil de fazer. São 3 pessoas que trabalham. Não, na verdade, não é bem assim, tá? Existem muitas etapas, e a gente está vendo na tela agora essas 6 etapas principais na produção de uma animação. Qualquer animação passa por isso, gente. Então, vamos lá? Primeira coisa, tem que ter reuniões para criar a ideia original. Esse brainstorming tem que acontecer. Então, tem que reunir para poder saber o que a gente vai falar, sobre o que a gente vai falar, né? Então, teve a ideia? Aí, o número 2 é o roteiro, né? Aí entra o trabalho do roteirista. Esse roteiro é o texto da história que foi criado para o audiovisual, criado ou adaptado para o audiovisual, tá? Número 3, desenho de personagens e cenários. Então, se a gente tem um roteiro, temos uma história, então nós temos um personagem, né? Nós temos um lugar onde ele está. Como é que será isso? Será que o personagem tem um boné? Será que é azul o boné dele? Né? Como é esse personagem, tá? Número 4, também tem o processo de gravações de vozes e sons, tá? Tem uma equipe responsável por isso, tá? Você pode fazer um desenho sem as vozes? Claro que pode, mas a maioria dos desenhos que a gente vê, ou das animações que a gente vê, tem vozes e sons, ok? Número 5, storyboard e animatic, né? O storyboard é a sequência do que vai acontecer na história, quadro a quadro, tá? Então, desenho bonitinho lá, com a sequência da história, tá? E, além disso, a gente também tem o animatic, que é o rascunho da cena já, com movimento. Pensa, um rascunho, alguma coisa feita assim mesmo, rapidinha, mas já dando movimento. Então, é utilizado o programa específico para isso, tá? Para dar a ideia do movimento. Olha, a sua animação vai ficar assim, tá? E o número 6, que é o processo de animação propriamente dito, tá? Então, volta aqui para mim, câmera. Olha só, o processo de animação é a coisa bem trabalhada, já é, né, o material já colorido. Se você vai fazer um desenho animado, então já tem cor, já é um desenho muito bem feito, já é finalizado, já passa pelo software específico para a animação, tá? Mas até chegar nesse ponto do processo de animação, a gente passou por todas essas fases, todas essas etapas. Então, percebam que tem muita equipe trabalhando, muita gente trabalhando. Se você quiser entrar para esse time, você também tem que estudar para isso. Mas é bem bacana se você faz uma coisa que você gosta, né? Próximo slide, por favor.
acompanhe aqui comigo, porque agora eu quero que você participe e depois a professora Simone vai ver o que é que vocês colocaram no chat, tá? Então, vamos lá. Agora você é o produtor, tá? Você é o produtor. Qual tema você escolheria para produzir o seu curta-metragem? Lembrando, curta-metragem são até quantos minutos? Vamos ver se você lembra? Não vou falar. Lembra? Aí, estou escutando alguém falar. 40 minutos, tá? Até 40 minutos. Então, participe aí. Eu vou soltar de novo a pergunta aí no chat e você tem 2 minutinhos para participar. Bora lá, gente. Até daqui a pouco. Pois é, pessoal, olha, é uma pena que não dá para a gente ler tudo, assim, tem muita coisa. Eu estava olhando aqui, Cirlândia, e o pessoal colocou bastante coisa, mas antes eu queria fazer umas leituras, que o pessoal vai já colocando as postagens aqui no chat, que é muito legal. O professor Jorge Wilson, ele é um cara que está, assim, bombando aqui no chat do primeiro ano do ensino médio. Ele falou, eu já vi um flipbook desse, igual a esse que você mostrou, tá? A professora Claudineia, do primeiro ano, ela disse, eu estou adorando essa aula, olha que legal, né? Aqui da 6ª série, a gente tem a Rawane, que ela cita uma animação que ela gosta muito, é a Turma da Mônica, e ela diz, eu amo as aulas do Mão na Massa, olha que fofa, gente. É isso aí, Rawane, continua com a gente. Do 6º ano, a professora Silvana também, do 6º C. Pessoal, coloca o nome da escola para a gente saber de onde é, tá? Mas, de qualquer maneira, um abraço para vocês todos. Do 8º ano, o Pro Josias também está assistindo a aula. Aqui a gente tem, do 9º ano, o professor Rafael e a professora Rosângela, que estão acompanhando a aula, estão mandando abraço para a gente, estão gostando. É muito legal ver vocês participando no chat, tá? E exatamente sobre o tema, que é esse assunto que a Cirlândia perguntou para vocês, os que apareceram aqui, que eu fui pegando bem rápido, zumbi, faria um curta-metragem com o tema de zumbi. Outro tema seria os vikings. Outro tema que também apareceu em alguns chats aqui foram skatistas, futebol, inclusão. Olha que interessante, né? O curta-metragem é muito legal para ser usado até na sala de aula, né? Numa aula. Então, fazer um curta sobre inclusão também é interessante.
E apareceu uma coisa muito legal, Cirlândia, um curta sobre a pandemia. Olha que interessante. O que você achou da participação aqui dos nossos estudantes e professores, Cirlândia? Legal é isso, né, Simone, que você falou a respeito de terem pessoas antenadas com aquilo que está acontecendo, né? Então, é muito legal utilizar a arte a favor da nossa sociedade, né? E utilizar os temas que estão acontecendo na atualidade é muito bom, né? Bacana, muito obrigada pelas participações de vocês. Mas agora eu vou fazer mais com vocês. Além de desafiar vocês a participarem do chat, né, que é o que a gente fez até agora, e daqui a pouco tem mais, eu vou pedir para vocês começarem a colocar a mão na massa, tá? Até colocamos aí um slide, né, o próximo slide aí para te motivar a isso, né, porque agora a gente vai colocar a mão na massa mesmo, mas antes a gente precisa aprender o que é que a gente vai fazer, tá? Então, eu te convido agora a fazer um flipbook ou folioscópio, tá? E a gente vai assistir esse vídeo agora que a gente vai soltar. Preste atenção. Faça, se você não fizer agora, depois faça, tá? Depois que terminar de ver o vídeo, depois que terminar a aula, faça, porque a gente vai querer ver tudo isso daí num canal que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, bora pro vídeo, gente! Pois bem, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês agora é como se faz um flipbook, tá? O que é um flipbook? Flipbook é quando você tem uma sequência de imagens desenhadas em folhas, que quando você faz esse movimento, você vê uma animação acontecendo. A gente chama isso de flipar, tá? Quando você faz isso com as folhas, eu estou flipando as folhas. Daí o nome flipbook. Então, o que eu vou fazer aqui? Para começar, a gente nunca começa na frente. O que eu vou fazer? Eu vou começar lá embaixo nas últimas folhas. Então, vou deixar um pouquinho de folhas aqui, para que não tenha nenhum problema com a superfície da mesa, né? Quando você desenha, acontece, se a superfície da mesa ela tem ranhuras, né? Essas ranhuras saem no desenho. Então, eu vou fazer com, pode ver, tem um pouquinho de folhas aqui para garantir uma certa superfície. Agora eu vou começar com um desenho. Como nós estamos em época de Jogos Olímpicos, eu vou fazer um atleta olímpico. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou primeiro fazer o meu personagem de palito, coisa simples, tá? Você pode fazer uma coisa mais elaborada se você quiser, mas por enquanto eu vou fazer um personagem de palito, tá? A gente precisa garantir uma linha mais ou menos firme, tá? E essas folhas desse bloquinho de flip, eles têm que garantir um mínimo de transparência, por quê? Repare, ó, eu tenho que enxergar o desenho de baixo. A animação, ela vai ser bem sucedida se você conseguir fazer o quê? Mover um pouquinho só, cabeça, braços, pernas, e ir acompanhando esse movimento para verificar se ele está ficando bom ou não. Então, repare, primeiro ele vai fazer uma saudação, e vou fazer ele dar uma estrela e um salto para trás. Só isso, tá? Então, primeiro, coloco aqui em cima, vou voltar a trabalhar, agora eu vou mexer só os braços. Então, vou começar a colocar os braços para frente. Reparem que cada folha eu estou enxergando lá atrás, ó, o personagem. Então você vai alterando um pouquinho a posição do braço. Se você errar, não tem problema, tá? Pode fazer uma linha por cima, que depois, quando você passar uma caneta preta para fortalecer a linha, isso fica imperceptível na animação, tá bom? Então vamos lá. Reparem que a distância entre uma linha e outra eu aumentei aqui. Se elas estiverem muito próximas, a animação fica mais lenta. Se você aumentar a distância entre as linhas, o movimento vai dar a impressão de mais velocidade, tá? Então, vamos nós. Pronto. Fez a saudação, agora ele vai para a estrela. Quando ele vai fazer a estrela, geralmente o personagem faz o quê? Ou uma pessoa, algumas, elas levantam uma perna para ganhar impulso. Então eu vou fazer justamente essa situação. Eu vou pegar aqui
Vou levantar a perna, manter os braços na mesma posição. Faço mais um. Você fala assim, nossa, quanto desenho. Você tem que lembrar que nas animações tradicionais a gente desenha 24 quadros por segundo, tá? Para a animação ficar boa. Então... E agora ele vai cair em pé. Como todo bom atleta olímpico, tem que cravar o movimento, então ele não pode dobrar muito os joelhos, tá? Pronto. Fiz a sequência. A gente quer saber ver como isso aqui ficou. O que a gente faz? Você vem agora, a gente vai flipar a sequência. Um pouquinho. Eu vou usar essa canetinha aqui, ó. Então, eu vou voltar agora lá no primeiro desenho e vou retocar. Gente, olha que bacana, né? E é um negócio fácil de fazer. Então, quem aí não pode ser um animador? Todo mundo pode ser animador. Vocês já foram convidados a ser produtores e agora vocês são os próprios animadores, né? Então, olha só que bacana. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o que foi feito, tá? Este aqui é o que foi feito aqui no CIEBP, que apareceu no vídeo, pelo professor Ed, que também é do CIEBP, tá? Olha que bacana, um bloquinho, simplesmente um bloco que você tem onde você desenha, tá? Ele fez, já mostrou para vocês, tá? Mas se você não tem esse bloco aqui, gente, você também pode utilizar folha normal, folha de sulfite, se você tiver, você pode cortar de tamanhos iguais, né? Quadrinhos de tamanhos iguais, e você pode juntar, né, todos esses quadrinhos, e aí você faz o seu flipbook usando folha de sulfite ou a folha que você tiver à disposição aí, tá certo? Então, é muito simples de fazer e eu gostaria que vocês fizessem para depois compartilhar com a gente, tá? Eu vou esperar a Simone e eu, também a Ana Laura e também o professor André, né, que prepararam com carinho essa apresentação, também vão esperar vocês compartilhar, tá? Agora eu vou mostrar uma outra coisa que eu já falei, mas que também nós fizemos aqui no CIEBP, que é o taumatrópio. Próximo slide, por gentileza. Olha só, gente.
aí a fotografia. Olha só como fica um taumatrópio depois de pronto. Vocês viram já, expliquei o que era, né? Mas aí vocês estão vendo a foto. Essa fotografia é deste que eu estou segurando aqui em mãos. Por gentileza, olha só, eu tenho nas minhas mãos aqui. Vocês conseguem perceber, ó, tá? De um lado nós temos um aquário e do outro lado nós desenhamos aqui o mergulhador, tá? Olha só o que colocamos embaixo aqui. Colocamos simplesmente uma varetinha, tá? Um palito. E você coloca isso, você desenha isso numa folha de sulfite normal, tá? Você pode desenhar numa folha de sulfite. Perceba, não tem nada de difícil aqui, dá para fazer também, tá? E olha só, a gente colocou aqui no meio para ficar mais durinho, colocamos um pedacinho de papelão. Papelão, folha de sulfite ou outra folha para desenho e uma varetinha, tá? Está aqui o nosso taumatrópio. Se você gira, olha só que bacana, gente, parece que o mergulhador está dentro do aquário, certo? É essa a intenção, tá? É essa a intenção de fazer acontecer essa ilusão de ótica, ok? Próximo slide, por favor. Nós vamos continuando, porque não somente desses aparelhos que a gente viu, né, que a gente consegue fazer animação, mas hoje em dia a gente consegue tirar uma animação aí digital, totalmente digital, com todos os equipamentos que nós temos. Então acompanhe a leitura comigo. Os softwares e os aplicativos aceleraram o processo de animação. Por causa deles é possível produzir as milhares de imagens que são necessárias para fazer uma animação com mais facilidade e rapidez. Os personagens, objetos e cenários podem ser criados com aparência mais real do que no desenho tradicional. Agora aqui comigo, vocês podem perceber que, com certeza, gente, eu mesmo olhando os filmes aí que tem computação gráfica, né, essa animação digital que a gente está falando aqui, dá a impressão que é real, né? Quem nunca assistiu um filme de super-herói, não é? Que pensa que é real, é tão parecido com o real que dá até para enganar, né? Tudo isso é feito através de animação digital. Essa animação é digital, feita através de computação gráfica, ok? E você tem alguns programas, alguns softwares que você pode utilizar para fazer essa animação digital que eu estou falando, né? Dessa tecnologia toda que a gente tem à disposição. No próximo slide você pode observar aí, acompanhe comigo. No próximo slide nós temos alguns aplicativos para a produção de animações digitais, tá? Olha só quantas, gente. Se você quiser, você pode tirar uma fotografia da tela, ou se você quiser, você pode reassistir a aula, que vai ficar no repositório, tá? Então dá para você olhar um por um e ver qual é aquele que atende melhor a sua necessidade, ok? Bem legal, né? Então eu gostaria que você olhasse agora o próximo slide, porque eu tenho mais um desafio para você pensar aí. Depois eu vou chamar a professora Simone para poder nos ajudar a ver aí o que é que vocês responderam. Então, quais animações de longa-metragem você já assistiu? Conta pra gente aí, longa-metragem, hein? Eu quero que você considere as longas-metragens, né, de mais de 40 minutos, tá bem? Então, mais de 40 minutos, que é longa-metragem no Brasil, tá? Então, quais animações de longa-metragem você já assistiu? Bora participar? Te espero daqui a pouquinho com a professora Simone. Bora lá.
Pois é, pessoal, eu estava aqui tentando dar conta desse chat aqui que o pessoal não para de escrever, né? Mas olha, Cirlândia, tem bastante coisa aqui que o pessoal colocou. As animações, o pessoal gosta muito de animação, né? Como que a gente está vendo, conhece bastante coisa. Olha, Os Incríveis, A Viagem de Chihiro, olha que legal, todos aquelas animações do estúdio Ghibli, né? Que é o estúdio japonês, faz umas coisas bonitas. O Menino e o Mundo, de novo, ó, que é uma animação brasileira. Pantera Negra, que a Cirlândia já falou pra gente que mesmo não sendo totalmente uma animação, mas é considerado, né? Depois ela volta e explica isso pra gente. Kirikou e a Feiticeira, que é uma animação africana. É uma produção francesa, mas é sobre um menino que mora na África. Tem bastante coisa aqui, Cirlândia. Eu tive Divertidamente, de novo, saiu bastante. Monstros S.A., o Toy Story, o Rei Leão, enfim. O pessoal aqui é vidrado em animação, Cirlândia. Eles gostam e conhecem muito. Eu vou continuar lendo o chat aqui, pessoal. Depois a gente volta para interagir mais. E agora eu devolvo para você, Cirlândia. Nossa, que bacana. Eu gostei muito das interações, gostei muito da aula. Eu espero que vocês façam o flipbook de vocês, também o Toma Drop, né? Então, façam e eu vou lançar logo um desafio aqui, hein? Porque eu vou me despedindo por aqui, mas antes eu quero lançar esse desafio dessa animação que você vai postar pra gente aí. Então, eu gostaria de chamar, por gentileza, o slide 31 do desafio de animação, tá? Que tem o QR Code, que você já pode colocar, focalizar aí, porque eu quero que você ou acesse o link no chat, que vai estar disponível, já está disponível aí para vocês, tá? O nosso Padlet, ou senão você pode colocar aí o seu celular e acessar o nosso QR Code, quando você fizer o seu, tá? O seu flipbook, tá? E aí você posta aí pra gente, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e eu vou ficando por aqui, vou deixando a fala com a professora Simone. Um beijo para vocês e até a próxima, gente. Simone, é com você. É uma pena que a nossa aula está chegando no fim, né, pessoal? Mas vamos lá, eu vou pedir para a produção colocar o slide 33. E a gente vai pedir para que vocês, então, compartilhem nas redes sociais o que vocês acharam da aula, compartilhem o CIEBP nas redes sociais. A gente tem o @CIEBP, que é a nossa conta no Instagram, hashtag CIEBP, marca lá para a gente poder seguir, ver aonde ela está aparecendo, hashtag Inovando no CIEBP, hashtag CMSP, que é nosso querido Centro de Mídias, hashtag Eurocentro de Mídias, tá bom? Próximo slide, por favor. Aqui você tem as contas de nós, professores aqui do CIEBP, no Instagram, para você também compartilhar com a gente o que vocês estão achando dos programas, tá? O meu é @professora Simone CIEBP. Próximo slide, por favor. E agora, pessoal, só endossando que todas as visitas que vão ser feitas aqui no CIEBP é mediante agendamento, tá? Pelo telefone 975445056 ou pelo e-mail, tá? Que é o nosso centro de inovacal@educacal.sp.gov.br. E agora, pessoal, finalmente, no nosso último slide, a gente faz a nossa avaliação. E como é que é? Vocês vão tirar uma foto desse QR Code que está aí aparecendo, vai entrar direto no nosso formulário de avaliação e vocês avaliem essa aula, deem sugestões, falem o que vocês querem ver, outros programas que vocês querem. Participem bastante, a participação de vocês é muito importante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mando um beijo para vocês. Quero agradecer todos os professores que participaram e agradecendo alunos, professores, gestores que assistiram essa aula. Tchau, pessoal.